Boa tarde. Eita, homenagem linda. Adorei. É uma responsabilidade muito grande estar aqui com uma única mulher nesse colóquio, o primeiro colóquio criminal. Eu quero agradecer a Eliane Costa pelo convite, ao Dr. Raulson Ferraz, meu conterrâneo da cidade de Inajá, pelo qual eu tenho também muita consideração, muito respeito. Ele é um homem admirável, tanto na profissão como pai, trouxe os filhos todos para cá para estudar. São 4 meninos, 4 homens de bem. Realmente merece todo o nosso respeito. Eu fiquei encantada com os palestrantes que me antecederam e fiquei encantada mais ainda com o Dr. Giovanni Moraes. Parabéns, cara, tu é o cara mesmo. O senhor abreviou 15 minutos da minha explanação quanto ao direito consensual. O senhor falou o tempo todo no direito consensual. Que é porque nós temos que ter a ideia de acabar com essa ideia do direito penal punitivo. Nós temos que procurar um meio de introduzir em nosso sistema jurídico meios para garantir os direitos e os deveres dos cidadãos de outra forma que não seja punitiva. Dr. Giovanni Moraes, se o acordo da não persecução penal estivesse naquela época do ladrãozinho da bicicleta atuando, ele não teria sido preso. O acordo da não persecução penal, que tem tido uma resistência muito grande na classe dos senhores advogados, e eu faço questão de falar isso sobre o acordo da não persecução penal, porque Dr. Giovanni já me ajudou, como eu disse, a falar tudo o que eu tinha de falar sobre o equilíbrio da balança, sobre o equilíbrio que nós temos que ter na hora da aplicação da lei, sobre o equilíbrio que nós temos que ter acima de tudo, doutor Giovanni, na hora do oferecimento da denúncia, na hora do oferecimento de um acordo. A gente tem que observar, nós como promotores de justiça que somos, porque nós somos promotores de justiça, há muito se perdeu essa história de promotor de acusação. Eu, quando entrei no Ministério Público, eu já estou há 20 anos no Ministério Público, 18 pelos quais dedicados ao Tribunal do Júri. 18 anos, muito feliz naquilo que eu escolhi. Eu sou feliz como promotora do júri, muito feliz. Por quê? Porque eu não me sinto promotora de acusação. Eu me sinto fazendo justiça naquele momento em que o réu entra, que eu vejo a família do réu de um lado, a família da vítima de outro, e o embate saudável, amistoso e respeitoso entre acusação e defesa. É isso que me faz feliz. Todo tempo, nós, promotores do júri, somos taxados como promotores de acusação. Porque a acusação vai ser feita por doutor André Rabelo. Eita porra, ele é foda. Eliane Gaia, pior. Essa mulher de novo. Eu vou pegar essa mulher de novo. Quantas vezes eu não ouvi isso? Está na hora de acabar essa ideia. Está na hora da gente começar a introduzir o direito consensual no direito penal. E trazer autonomia para todos nós que fazemos o direito. Autonomia da liberdade, do consenso, do direito penal pactuado,
ou do direito penal da justiça consensual. Está na hora, doutor Giovanni, do ladrão da bicicleta não ir preso. Porque, em média, nós fizemos uma pesquisa, em média, um processo, ainda que simples que seja, dura 3 anos e 8 meses, em média, um processo simples, tramitando na justiça. O acordo da não persecução penal, o inquérito chega na central de inquérito, ela é feita uma varredura, uma separação do que seja o que caiba ao acordo da não persecução penal e o que não caiba, ou seja, aqueles pré-requisitos, nós temos que observar e aí a gente procura oferecer àquele que cometeu o crime e que atende aos pré-requisitos do acordo, oferecer um acordo e uma medida diversa da prisão. É lógico que o réu, ou melhor, o investigado ou indiciado, ele não está obrigado a aceitar. A defesa não está obrigada a aceitar. Se aquele acordo não for bom para o réu, vai seguir normalmente o trâmite, o oferecimento da denúncia, o trâmite normal, o procedimento normal. Mas no final, aquele processo que foi oferecido à denúncia, aquele processo que percorreu todo aquele trâmite processual que nós já sabemos, as citações, as partes quando são chamadas, a instrução processual e no final a sentença para aplicar exatamente o que o representante do Ministério Público oferece no acordo de execução penal, doutor Giovanni. Tantos são contra. A OAB, o Conselho Federal da OAB, entrou com a DIN contra a nossa resolução. Porque o acordo da não persecução penal, senhores advogados, veio através de uma resolução. A resolução 181, 2017, com algumas alterações, com algumas modificações, que é a 183/2018, e no seu artigo 18 prevê o acordo da não persecução penal, podendo evitar, efetivamente, que aquele que cometeu um crime de furto, como o senhor deu o exemplo, de receptação, até de quadrilha, 288, não vá preso. Preste serviço à comunidade, ou uma prestação pecuniária, repare o dano à vítima, e aí evite que ele seja preso. Como o senhor bem falou, o que o réu quer é ter a vida resolvida. Aí o processo se arrasta por anos e anos a fio. O réu nunca vai ter a vida resolvida. Normalmente eu não fico feliz e satisfeita quando eu consigo condenar ou pedir a condenação de um réu. Eu não fico feliz. Porque eu digo que quando o homem chegou lá, cometeu o crime, ele fracassou em vários aspectos e principalmente a sociedade fracassou com ele para que ele chegasse lá. Ele chegou lá, cometeu um crime, o pior de todos os crimes, que é tirar o direito à vida, tirar a vida do seu irmão, do semelhante. Não importa a motivação, mas chegou, tirou. E aí a gente se pergunta, onde falhamos? Onde a sociedade falhou? O que nós poderíamos fazer para evitar que aquele, como o senhor disse, que passou 3 anos preso, que conheceu todo o sistema carcerário, que se corrompeu e que nunca mais será o mesmo, porque ele vai ficar preso para sempre no sistema, como nós podemos resgatá-lo e fazê-lo novamente um homem de bem? Nunca mais. É para isso que existe o acordo da não persecução penal. O Ministério Público do Estado de Pernambuco, e eu tenho orgulho de dizer, como coordenadora do CAOP Criminal do Ministério Público do Estado de Pernambuco,
nós implementamos de forma pioneira o primeiro núcleo do acordo da não persecução penal no Brasil. Fomos o primeiro. Nós já estamos oferecendo mais ou menos 300 acordos mês. 300 pessoas menos presas no sistema carcerário. A pena mínima combinada, no caso da aceitação do acordo, é de 4 anos. Esse furto simples que o senhor falou, ou furto qualificado que o senhor falou, não entraria esse rapaz no sistema, entraria no acordo da não persecução penal. E o nosso procurador-geral, doutor Francisco Disseu, entusiasta desse novo, vamos dizer assim, desse novo paradigma do direito, implementou e fez com que nós implementássemos em todas as comarcas e em todas as promotorias. Já estamos avançando muito. Alinhado ao acordo da não persecução penal, senhores, ainda temos o acordo da não continuidade da persecução penal. São aqueles processos que serão atingidos após o oferecimento da denúncia, mas que eles atendem os pré-requisitos do acordo da não persecução. Então, nós vamos tirar quantos processos do sistema processual? Nós teremos aí a celeridade processual, a economia processual. A máquina administrativa ou a judiciária vai trabalhar em crimes mais graves, vai perder tempo com crimes mais graves. E eu digo mais, nós estamos pretendendo, se Deus quiser, doutor Emerson, chegar o plim bag no tribunal do júri. É muita ousadia? É. Talvez a nossa cultura não seja a mesma, lógico, que a cultura americana, que já faz isso há um século. E faz muito bem. 94% dos casos são solucionados. Mas vai acabar a advocacia? Não, senhores. A sociedade vai ter a resposta imediata. Além da sociedade ter a resposta imediata, senhores, o réu vai ter a vida resolvida. Façam uma reflexão sobre o acordo da não persecução penal. Vejam com outros olhos. Tenham um olhar para o futuro, um olhar diferente, inovador. Não aquele olhar que você diz, vai acabar os escritórios de advocacia, os escritórios de advocacia precisam repensar sobre a forma de trabalho. É isso que eu quero para o meu cliente. Mantê-lo no meu escritório durante 8 anos, 10 anos, procrastinando o processo e ele me pagando todo mês e eu sem dar resposta a ele. Como é que fica a vida desse cidadão? Acaba com ele, acaba com a família, acaba com tudo. O equilíbrio, na minha fala, o senhor deu, doutor Giovanni. Eu agradeço imensamente. O senhor falou tudo. Nós precisávamos ouvir isso. Só faltou introduzir o direito consensual, que é o direito do futuro. Não adianta. Será assim e ninguém, vocês verão depois, vai dizer, essa promotora pode estar doida. Não, não estou louca não. Vocês verão que é o direito do futuro. Depois me disseram assim, fala sobre a mulher no tribunal do júri. Eu pensei, eu vou levar umas frases prontas, até decorei. Vou levar umas frases feitas. Vou falar sobre o que é ser uma mulher no tribunal do júri. O que é lutar no tribunal da vida e pela vida. O que é que eu tenho para falar para os senhores jovens advogados? Ou velhos advogados? Pessoas que nos deram lição de vida a vida toda
Obrigado, doutor Roque. Eu estudei pelo seu livro. Que bom estar aqui olhando para o senhor e agradecendo. Que oportunidade única. Cadê o Wellington? O Wellington foi fazer um júri comigo. Do lado da bancada tinham 11 advogados. E eu lá sozinha. Cadê o Wellington? Fala, rapaz. Porra! Te amo. Ó, tava lá 11 advogados. Não foi, doutor? Só eu sozinha. 8 réus. Foi massa. Já sabe o resultado, não já? Pra mim, não foi? Pra mim, doutor. Fala, doutora Eliane, como é ser promotora do júri? É a luta do direito à vida e à liberdade. Os 2 corolários do direito mais importantes que um ser humano pode ter. De um lado, a gente luta pelo direito à vida, do outro, o direito à liberdade. Como disse André Rabelo tão bem aqui, nós vestimos essa toga, beca, como chama, com muito orgulho. Nós vestimos, e na hora que nós vestimos, nos investimos de um poder, de um poder. Os senhores também. O poder de pleitear, o poder de requerer, o poder de solicitar, suplicar, nunca ordenar. O advogado ou o promotor que entra no tribunal do júri, no tribunal da vida, com arrogância, ele perde o julgamento. Pode olhar. Ele perde o julgamento. O promotor, igualmente. Tem casos que você diz, é hoje, vai ser só condenação. E você perde. É hoje, tá mais ou menos. Você não sabe. Aí diz, eu vou perder o julgamento. E você ganha. E tem dias que você tá com sangue no olho, não é, doutor Wellington? E ganha o júri. Você sabe o que é que eu penso dali. Quer que eu diga? Não. Porque você é extra alto, eu não posso falar. Posso não. Mas como eu digo, quando nós estamos pleiteando condenação ou absolvição, temos, acima de tudo, que pensar na sociedade, no réu, no corpo de jurado, no processo. Teve uma juíza que eu trabalhei, que ela foi tão desumana comigo. Ela foi tão desumana que marcou 22 júris seguidos. É lógico que ela não gostava de mim. É evidente. Porque o promotor fala 1h30, no mínimo. Depois, pode ir a réplica, a tréplica, né? E aguentar aquilo ali tudo. E aí ela agendou os 22 júris seguidos. E eu disse, é sério isso? Ela disse, é. A senhora não faz júri? Faço, doutora. Eu vou fazer com todo prazer. E fiz. Os 22. Ela queria me matar. Mas eu matei ela. De raiva. Que ela pensou que eu fosse abrir. Eu não abri. Vale a pena isso? Não, não vale a pena. Aí eu digo, se nós tivéssemos pactuado o consenso, se nós tivéssemos conversado antes, se nós tivéssemos formalizado um acordo, ainda que verbal, teria acontecido isso? Não. Com certeza que não. Mas ela queria me matar. E eu matei ela de raiva. Acontece no julgamento.
acontece. Senhores, de vez em quando me chamam para as palestras e eu tenho um cacuete e digo, senhores jurados. Acreditam? Eu digo, senhores jurados, olhando para as pessoas que estão assistindo, senhores jurados, pleiteando, dizendo, falando sobre justiça. Quando nós estamos no tribunal do júri, eu especialmente, e eu tenho certeza que Rabelo também pensa a mesma coisa, nós temos um sentido único e exclusivamente, não contra o réu. Aí às vezes diz assim, o promotor falou tão mal do réu que parecia que era uma coisa pessoal. Nada é pessoal. Quantos júris eu fiz com Tereza Joaci? Hein, doutora Tereza? Quantos não fizemos? Quantos, doutora Tereza Joaci? Muitos, não é? E quantos? Nós chegamos até aqui com respeito, com dedicação. Acima de tudo, com muito respeito. Doutora Tereza Joaci é decana da Defensoria Pública e ela é amada por nós, todos nós do Ministério Público. Ela diz, amada não, que vocês toda vez cacetam o meu réu. O bonito da doutora Tereza é que quando ela não consegue, assim, convencer o corpo de jurado, que a gente tem que convencer o corpo de jurado, simplesmente ela sai birrada e faz. Eu digo que ela dá uma rabisaca e vai embora. Ela não fala comigo. Mas isso é júri. No outro dia, estamos lá novamente, na mesma luta, o mesmo tirinete, pleiteando por quê? Por justiça. Somente justiça. Nada contra ninguém. Eu tenho um professor que eu amo, que é chamado Edilson Mongenot, que doutora Tereza também é fascinada por ele. E que ele dá, assim, uns conselhos aos advogados, os novos advogados, que ele compilou em 13 proposições. E ele diz aqui o que ele acha, o retrato de um bom tribuno do júri, segundo um bom advogado. São 13 proposições e eu vou ler para o senhor me perdoe, eu não consigo decorar. E ele diz aqui, primeiro, como um advogado deve se comportar no tribunal do júri. Primeiro, que o advogado seja de uma presença imponente e de um tamanho bem proporcionado, de maneira a se oferecer com vantagem aos olhos dos magistrados e do auditório. Segundo, que sua fisionomia seja aberta, franca, afável e paternal, de modo a formar doravante uma espécie de recomendação. Tem profissionais do direito que faz tanta macaquice, me perdoe, em plenário de júri, que é tão triste que a gente vê que ele não está convencendo ninguém com aquilo. Ele não consegue convencer, e eu não sei porquê, ele começa a fazer artimanhas que ferem um bom tribuno. Ferem aos olhos de quem está vendo, fere aos olhos de quem está vendo aquela defesa ou aquela acusação também. Terceiro, ele diz que ele não apresenta em seus hábitos uma segurança presunçosa. Aquilo que eu falei, a falta de humildade. Ao contrário, que ele provoque o favor do interesse do auditório por uma aparência de modéstia e de reserva.
que ele não tenha nada de apavorante, nem de irregular nos olhos e no olhar. Tem gente que chega realmente furando o olho do corpo de jurado, e o corpo de jurado e os jurados vão fazendo assim. Mas o advogado está lá, falando alto, olhando nos olhos. Aí diz assim: eu ganhei aquele voto. O jurado estava olhando para mim. Quem disse a você que isso é uma técnica? O jurado está olhando para mim. Tá, todos eles olham. Pode olhar. Olha para o promotor. Olha para o advogado. Como é que você vai descobrir o voto dele? Você acha mais ou menos 18 anos de júri. Você sabe mais ou menos como se comporta aquele corpo de jurado. Como André falou aqui, no feminicídio está surpreendendo a quantidade de absolvições. O que é que está acontecendo? Eu peguei um feminicídio, está com 15 dias, em que o acusado, respondendo o processo em liberdade, ele estava foragido, ele tinha ido embora para São Paulo, cometeu o crime, foi embora para São Paulo, depois foi pego, a prisão tinha sido decretada, depois ele foi pego, trabalhando numa cidade nas proximidades de São Paulo, e aí ele foi a julgamento. Quando ele foi a julgamento, segundo o juiz, soltou o réu porque, segundo ele, a instrução estava demorando para finalizar. Mas não foi culpa nem da defesa, nem da própria acusação, nenhuma das partes, nenhuma deu causa, mas o juiz soltou. Mas, doutor, era carta precatória. Como é que o senhor pode soltar num crime tão bárbaro? E como foi esse crime, senhores? Me chocou a covardia dele. Ele trabalhava como segurança de uma loja do Shopping Center Recife. Ele sabia manusear armas. 8 dias antes do crime, ele comprou uma pistola. E aí ele queria voltar para a relação, a moça não aceitava, porque ele era extremamente violento. Ele bateu na ex-esposa, na presença da que ele assassinou. Ela viu, tinha medo dele, mas não conseguia se separar. E quando conseguiu se separar, com o apoio da família, ele começou a sondá-la, a rondar, onde ela estava, ele ia atrás. No dia que ele assassinou, ela estava na praia. Quando ela viu ele na praia, ela correu para casa. A mãe dela tinha um pequeno comércio de venda de água e refrigerante. Ela tomou banho, chegou em casa, tomou banho, almoçou. Estava com a filha ao lado, a mãe sentada numa cadeira, ela sentada num banquinho. Ele chegou e disse: eu não disse que eu fazia, e deu 4 tiros de pistola nela, na presença da mãe. Ele negou o crime. Eu não sei como é que ele teve coragem de negar o crime. Porque ele viveu 1 ano e 8 meses com a vítima. Obviamente que ele convivia com a família da vítima. Obviamente que a mãe sabia quem tinha matado a filha. Foi na presença da mãe. E aí, quando eu peguei esse caso, que eu cheguei lá no tribunal do júri, a composição do corpo de jurados, eu disse assim: se as mulheres estão absolvendo tanto, eu vou fazer aquelas 3 recusas imotivadas. Eu tinha 5 homens, reparem, eu tinha 5 homens e nós conseguimos finalmente condená-lo. Ele está preso? Ah, não. Ele está solto em São Paulo lá dentro. Nós vamos localizá-lo? Não sei. A justiça vai ser feita? Não sei. Mas essa é a justiça brasileira. Continuando, a forma como se comporta um advogado ou deve se comportar. 6º,
Quinto, que sua aparência diante do jurado seja decente e respeitosa, e que suas vestes não deixem nem ver a ostentação nem a negligência. Que quando falar se abstenha de deformar seu rosto em razão de contorções de sua boca e seus lábios. Que evite gritos estridentes. Minha gente, uma vez eu peguei um advogado que ele gritava tanto. Eu falo alto. Eu falo tão alto que eu vivo rouca. Mas ele gritava tanto, ele berrava tanto, que eu não aguentei ficar ouvindo até o fim. Eu não sabia nem como tinha sido a defesa. Eu não aguentei. Então isso aí deve ser evitado. Que ele saiba regular suas entonações, de maneira a ter uma igual distância entre o grave e o agudo, que sua voz seja plena e sonora e ofereça a qualidade de um belo meio termo. Discursando, ele se amarre à exata pronunciação. Porque tem gente que arruma outros argumentos, daqui a pouco se perde os argumentos. E quando se perde, faz muito parênteses, não consegue mais retornar ao pensamento inicial. Que ele não eleve muito a voz, nem abaixe demasiadamente. E aí eu me recordo de um advogado maravilhoso, que o doutor Célio deve lembrar, doutor Humberto Vasconcelos, lá. Eu adorava doutor Humberto Vasconcelos. Ele dizia assim... Toda vez que ele entrava no plenário de júri, ele dizia, hoje tem um clássico. Santa Cruz e Esporte. Não era? Hoje tem um clássico. Ele dizia clássico. Hoje tem um clássico. Santa Cruz e Esporte. Ele, Esporte ferreno. Eu, Santa Cruz, coitada. E ele falava, doutor Célio, bem baixinho, junto ao corpo de jurados. E eu tinha que chegar, olha, bem pertinho dele, para dizer, Humberto, isso que o senhor está dizendo? Ó, doutora, a senhora cuida de escutar. Problema da senhora. Ele falava muito baixinho, até que uma vez eu me encontrei com ele nos corredores do Tom Humberto. Vamos fazer aqui um acordo nós dois. Nem eu falo muito alto, nem o senhor também fala tão baixo. Aí ele disse, a senhora acha que eu falo muito baixo? Eu não consigo nem ouvir o senhor. O que é que o senhor está dizendo? O que é que o senhor está dizendo mesmo, hein? O que é que o senhor convence o corpo de jurado assim, falando tão baixinho? Ele chegava e falava assim, baixinho. Danadinho, eu conseguia absorver toda vez. Eu me lascava toda vez. Até que eu fiz um acordinho. Aí eu disse, doutor Humberto, eu não falo tão alto. E o senhor não vai falar tão baixo? Pois não é que deu certo. Depois daí, doutor Humberto começou a perder os júris. Depois aqui, diz que ele tenha seu estilo em harmonia com o que trate. E que ele evite o ridículo de pôr ênfase em coisas de pequena importância. Pois não é. Quando a coisa está ruim, aí começam a fazer aquelas defesas que eu chamo periféricas. Pegam aquele assunto que não tem nada a ver, né, doutora Mirella? E vem e faz toda assim, elegante, bonita, esbelta, maravilhosa. Ó, perifericamente. E, Ministério Público, tome. É preciso a gente observar. As coisas de menos importância, às vezes, são as que o corpo de jurado dá importância. Depois, o tempo está acabando. Estão mandando eu embora. Cacai quer vir. Calma, Cacai. É um prazer deixar o senhor esperando. Que ele se abstenha de fazer movimentos inoportunos com sua cabeça e seus pés. E, enfim, que seus movimentos sejam combinados e apropriados ao discurso.
discurso evitando sua gesticulação desordenada e, acima de tudo, vulgar. Senhores, como eu disse aos senhores, quando eu visto essa beca que eu fiz questão de trazer, porque eu tenho o maior orgulho de ser promotora de justiça. Essa profissão que eu escolhi, como disse Raulson, nós viemos de uma cidade muito pobre. Nós lutamos muito aqui nessa capital. Nós sofremos bastante longe dos nossos pais. Separar adolescentes dos seus pais para estudar, batalhar, crescer e finalmente chegar aqui, não como palestrante, mas como uma pessoa que tem uma experiência para passar para os senhores, para o início de uma carreira ou numa carreira consolidada. Como pensa essa promotora? Como ela age? E esse? Como age? André Rabelo falou no grupo do WhatsApp. Tem grupo do WhatsApp. Diz assim, me diz aí, eu vou fazer júri com a Eliane Gaia. Como é que ela é? Olha, eu estou aqui com um advogado tal, como é que ele é? Sai o perfil todinho. Eita, a gente já sabe o que vai fazer. Isso é fantástico. Eu acho maravilhoso. Eu não sou contra, não. Eu acho maravilhoso essa tecnologia a nosso favor. Eu acho maravilhoso fazer júri. Eu me realizo no tribunal do júri. O que eu acho é que as mulheres precisam lotar o tribunal do júri. A presença feminina ainda é muito pouca no tribunal do júri. Não é, doutora Tereza? Nós precisamos, e mais ainda, no futuro nós vamos precisar mais ainda de mulheres para fazer os acordos da culpabilidade e da pena do réu. Eu tenho certeza de que nós chegaremos lá. Eu quero agradecer a todos, finalizar. Mas antes de finalizar, eu quero chamar aqui algumas pessoas. Permitam-me, por favor. Cacai, pelo amor de Deus. Eu gostaria de chamar doutora Tereza Joaci. Venha. Doutora Tereza Joaci, eu gostaria de chamar, doutora Tereza representando a Defensoria Pública, eu gostaria de chamar doutora Wilka Pinto Vilela, magistrada, representando o Poder Judiciário, e agora representando a OAB, a minha filha, Ana Heloísa Alencar. Doutor Flávio. Pois bem, senhores. Está aqui a OAB, está aqui o Poder Judiciário e está aqui a Defensoria Pública. Isso é direito consensual. Vamos pensar no direito do futuro. Obrigada, minhas amigas.